Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, um rapaz comentou aqui num vídeo perguntando para mim o que significa esse versículo de Hebreus que fala que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Eu não vou nem ler os versículos anteriores, que é o versículo 6, eu vou ler a partir do versículo 9, porque o versículo 6 ele está citando o Salmo 8. Aí no versículo 9 ele fala assim: vemos todavia Jesus que foi feito por um pouco menor que os anjos, por causa dos sofrimentos da morte. Então, o que o autor está dizendo? Que Jesus foi feito. Aqui a gente vai entrar numa outra questão, né, que falam que Jesus é Deus. Como é que Deus foi feito? Jesus foi feito por quem? Por outro Deus? Mas depois os cristãos não entendem quando a gente fala que esse conceito de trindade é politeísmo, porque se um Deus foi feito por outro Deus, então são dois deuses. Um pouco menor que os anjos. Um pouco menor que os anjos. Então o que o autor de Hebreus quis dizer aqui? Será que ele está falando de glória, de autoridade, de hierarquia, que os anjos são superiores a Jesus, ou tem um cargo celestial maior que Jesus? Não, para a gente entender o que ele está falando, a gente tem que ler o Salmo 8. Vamos procurar aqui o Salmo 8, vamos dar uma lida rapidinho. Salmo 8. Deus, Senhor nosso, que poderoso é teu nome em toda a terra. Ele divulga tua majestade sobre o céu pela boca de crianças e bebês. Tu firmaste qual fortaleza, o céu, contra os teus adversários para reprimir o inimigo e o vingador. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, que é o homem para que dele se lembrares, e um filho de Adão para vires visitá-lo? Então o que ele está falando? Que o homem não é nada perto da grandeza de Deus. Então o salmista que ele fala que quando ele vê o céu, as estrelas e tal, ele fala: o que é o homem para que tu se lembre deles? O homem é só uma coisinha de nada no meio dessa imensidão da criação. É parecido com o que eu falei aqui no vídeo sobre agnóstico, né, o que é agnosticismo. E é engraçado que hoje em dia alguns religiosos acham que o homem é a coroa da criação, né? Aqui o salmista discorda. Ele está dizendo que o homem não é nada. E tu o fizeste um pouco menor que um Deus, coroado de glória e beleza. Aqui a Bíblia de Jerusalém traduz Deus, tá? Mas geralmente as Bíblias traduzem como anjos, tá? Que seria o Malahim. E tu o fizeste um pouco menor que os anjos, coroado de glória e beleza, para que domine as obras de tua mão. Sobre teus pés tudo colocaste, ovelhas e bois, todos e as feras do campo também, as aves do céu, os peixes do mar, quando percorre ele a senda das marés. Deus, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Então o que o rei Davi está falando aqui? Ou o salmista, no caso? Ele está falando que Deus fez o homem menor que os anjos. Então, na visão do autor do Salmo 8, o ser humano, o homem que Deus criou, ele é menor, ele é inferior aos anjos. Então ele fez um pouco menor que os anjos, o ser humano. Tanto que isso é repetido em Hebreus 8, que ele fala a mesma coisa, aqui nos versículos anteriores que eu não li. Eu vou ler agora a partir do versículo 6. Hebreus 8 não, perdão, Hebreus 2. A partir do versículo 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro de que falamos. Ou seja, foi ao homem. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse. Então aqui ele fala, houve quem afirmasse. Ele está citando um salmo, esse salmo que eu acabei de ler. Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visite? Fizeste-o, quem? O homem, por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra. Submeteu todas as coisas, nada deixou que lhe ficassem submisso. Agora, porém, não vemos que tudo esteja submisso. Vemos, todavia, Jesus, que foi feito por um pouco menor que os anjos, ou seja, como um homem, é disso que o autor está falando, por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e glória, pela graça de Deus, provou a morte em favor de todos os homens. Convinha, de fato, que aquele
por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só. Viu? Todos descendem de um só, de Deus. Razão porque não se envergonha de chamar de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, em plena assembleia te louvarei. E mais, porém nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, o que é carne e sangue? Nós vimos naquele vídeo lá de Coríntios. É o corpo físico, ó, carne e sangue. Por isso também ele quem? Jesus, participou da mesma condição. Que condição? Humana, como um ser humano, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Passar a sirene. É complicado. Então o que acontece? O autor de Hebreus está dizendo que Jesus, ele foi feito como homem para ele poder participar de todos os sofrimentos que os seres humanos passam, inclusive a morte, para que pela sua morte ele pudesse derrotar o causador da morte. Então é isso que ele quer dizer quando fala que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Ele quer dizer que Jesus foi feito homem. Ele teve o nascimento carnal, Maria, tal, os evangelhos, viveu, andou na Galileia, bebeu vinho, curou pessoas, brigou. Então Jesus veio como um homem, para poder partilhar dos mesmos sofrimentos que os seres humanos têm. Então é isso que ele quer dizer, que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Porque os anjos, na visão do autor, eles são seres celestiais, então eles não tiveram participação em coisas carnais. Já Jesus não, porque ele fala assim, como todo mundo é de carne e sangue, Jesus também participou pela carne e pelo sangue do sofrimento humano. É isso que ele quer dizer quando diz que ele foi feito um pouco menor que os anjos. Tá bom? É bem simples até. Acho que deu para entender, né, pessoal? Aí, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade do alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.